A7, ó, dois heredogramas, tá? Fala da, ó, no heredograma A, o casal tem dois filhos e no heredograma B, o casal tem duas filhas. Tá aqui os dois heredogramas, tá aqui embaixo o que a gente fez também. Tá? Agora vamos lá. É para descobrir se é uma doença recessiva ou dominante ligada ao X, ligada ao Y ou autossômica. Vamos lá, primeiro lugar. Vamos testar a questão ligada ao Y. Se fosse ligada ao Y, não teria como ter uma mulher. Não tem nem esse tipo de alternativa ali. Então não pode ser ligada ao Y. Vamos testar. Uma herança ligada ao X dominante. Para ser uma herança ligada ao X dominante, esse cara aqui, ó, teria que ser X razão Y. O Y vem do pai dele. A mãe teria que ter um X razão e ela não é doente. Então não tem como ser uma herança ligada ao X dominante. Não tem como. Né? Lembrem, para existir uma herança dominante, sempre um dos pais tem que ter o alelo. Tá? Então aqui, por exemplo, nessa família A, isso não acontece. Então por isso que não é dominante. Não é nem dominante também autossômica. Por quê? Porque se fosse dominante autossômica, esse aqui seria azão alguma coisa. E da onde que veio o azão? Ou do pai ou da mãe. E de como é que o pai ou a mãe tem o azão não seriam doentes? Tá? Então, de novo, não pode ser herança autossômica nem ligada ao X dominante. Agora vamos lá, ó. Que nem eu fiz aqui, ó. Nesses dois heredogramas fecham tanto quanto herança autossômica, que tu usa azão azinho, fecha bem direitinho, ó. Quanto também fecha com herança recessiva ligada ao X. Ó, esse homem aqui que é doente, ó, o Y herdou do pai dele. Tá? A mãe é normal, mas ela pode ser portadora do alelo recessivo para a doença. Então, com isso, ó, como é que é a resposta possível? Letra A. É obrigatoriamente devido a um gene recessivo ligado no cromossomo X? Não é obrigatoriamente. Por quê? Porque também fechou com herança autossômica. É obrigatoriamente devido a um gene autossômico recessivo? Também não é obrigatoriamente porque fechou com herança ligada ao sexo recessiva. Pode ser devido a um gene dominante? Não. Lembra, genes dominantes tem que sempre ter um dos pais o alelo para passar para o filho. Então isso não acontece na família A. Pode ser devido a um gene recessivo, tanto autossômico quanto localizado no X. É isso aí. Né? Letra D, então, essa é número 7. Bem tranquilinho. Tá? A 8, ó, de novo, interpretação de dendrogramas. Ninguém veio me perguntar, espero que vocês tenham procurado na internet também, mas o que acontece? Essas mulheres que tiverem essa bolinha aqui no meio, quer dizer que elas são heterozigotas, quer dizer que elas são portadoras de um alelo que está localizado no X. Tá? Se tu for parar para pensar bem, o exercício nem precisaria botar o pontinho aqui no meio. Por quê? Porque como, voltando para cá agora aqui para baixo, ó, esse homem da família A, ele é XDzinho Y, obrigatoriamente um dos alelos dessa mulher aqui tem que ser o XDzinho. Então, não precisaria ter esse pontinho aqui no meio. Tu teria que se ligar que ela vai ser heterozigota igual. Tá? Então, vamos lá testar as possibilidades, tudo de novo. Tá? Pela família B, ó, não dá para dizer que é uma herança dominante. Por quê? Porque tu tem pessoas normais tendo filhos doentes. Então não é nem ligado ao sexo, nem dominante. Tá? Não pode ser herança ligada ao Y. Por quê? Por mais que tenha só o homem doente de novo, aqui, ó, esse indivíduo 4 da segunda geração aqui da família B e o 1, para eles terem a doença, se fosse ligado ao Y, teria que ter vindo do pai. E como é que o pai não tem a doença? Então não é ligado ao Y. Tá? Não é. Agora vamos lá, ó, para as respostas possíveis. Aqui está preenchido os genótipos de todo mundo. Trata-se de um caso típico de herança ligada ao cromossomo X.
Sim. É um caso típico de herança ligada ao cromossomo X, como a gente pode ver, ó. Os propósitos. O que é um propósito? É o primeiro indivíduo pega para analisar uma doença numa família, ó, ou para estudo. Isso aqui é um propósito ou probando. Por mais que ele não seja doente, mas foi a primeira pessoa que foi se perguntar sobre informações sobre essa doença na família deles. Tá? Então eles apresentam o mesmo risco de apresentar o gene? Não, porque ó, esse indivíduo 5 da família a mãe dele tem certeza que tem o XDzinho, então poderia passar para ele. Ele tem 50% de chance de ter esse XDzinho. Já na família B, esse indivíduo 5, a gente não tem certeza se a mãe dele tem ou não esse alelo. Ela pode até ter, ó, porque poderia ter vindo da avó dele para a mãe e dela poderia passar, mas a gente não tem a certeza. Então, a chance deles terem o mesmo alelo em questão não é a mesma. Tá? Letra C. A prole do casal da segunda geração da família B. Tá aqui o casal da segunda geração da família B. Ó. A prole são esses 5 filhos. Ela é maior do que a prole do casal da segunda geração, tá aqui, ó, da família A. Também são 5 filhos. É igual, então não é maior. A probabilidade de que os homens afetados transmitam esse gene para suas filhas ou para seus filhos é a mesma. Não é a mesma. Por quê? Porque como é uma doença ligada ao X, o homem nunca vai passar para o filho homem dele, porque ele doou o Y para ele. Então, por isso que não é a mesma. Logo, letra A, a resposta correta. Tá? Tranquilo também, pessoal. Pura interpretação. Vamos para a próxima. A 9, ó. Fala de uma espécie de felídeos, tem uma alteração anatômica na laringe que permite que alguns deles consigam rugir. E essa característica é exclusivamente causada por um par de genes com herança dominante ligada ao sexo. Tá? Então o que acontece? De novo, ó, falou em ligado ao sexo, quer dizer que está no cromossomo X. Né? Então fala que é um gene dominante localizado no cromossomo X. Então com rugido vai ser Xazão, sem rugido Xazinho. Tá? Então o que ele fala? Ó, uma fêmea rugidora heterozigota. Tá aqui a fêmea rugidora heterozigota. Tá prenha do macho incapaz de rugir. Tá aqui o macho incapaz de rugir. Ambos da mesma espécie. Tá? A probabilidade que o filhote desse casamento seja uma fêmea rugidora, né? Então vamos lá, ó, botando o cruzamento aqui, vai dar 1/4 fêmea rugidora, 1/4 fêmea não rugidora, 1/4 macho rugidor, 1/4 macho não rugidor. Tá? Então, qual é a probabilidade de nascer uma fêmea rugidora? Tá aqui, ó. 1/4 a chance de nascer uma fêmea rugidora, 25%. Tá? Percebam, se eu tivesse perguntado assim, ó, dos filhotes fêmeas que nascerem desse casal, qual a chance de serem rugidoras? Daí tu não ia olhar para os homens, só ia olhar para as fêmeas, daí seria 50%. Porque eu estou perguntando, fazendo um recorte, querendo que vocês olhem só para as fêmeas. Entende? Tá, mas não foi o caso aqui. Ele perguntou de maneira geral qual é a chance de nascer uma fêmea rugidora, 25%. Tá? Vamos para as próximas. A 10, tá? Fala que características mendelianas pode acontecer por loci, né? Plural de locus, por locus, então, vários locus, né? Em um cromossomo autossômico ou nos cromossomos sexuais X ou Y. Daí agora vamos analisar as características aqui, ó. Não tem muito cruzamento, é puramente teórica. Analisa o padrão de herança abaixo. Ó. Afeta qualquer sexo, porém mais mulheres do que homens. Logo, não tem nada a ver com Y. Se afeta a mulher, não tem nada a ver com Y. Quando afeta mais um padrão de um sexo do que o outro, de novo, já te dá a ideia que deve ser alguma coisa associada ao cromossomo sexual. Tá? Quando afeta mais um sexo do que outro. Geralmente, ó, pelo menos um dos pais é afetado. Mais mulheres, um dos pais é afetado. Isso é característico, pessoal, de herança dominante. Seja autossômica,
seja alossômico ou sexual, um dos pais sendo afetado, tá? Tu vai passar esse alelo dominante para os filhos, tá? Então tu tem que ter o alelo para passar. Então isso é característico de herança dominante. Mulheres são mais moderadas e variavelmente afetadas do que os homens. Também faz sentido para a herança ligada ao X, porque ó, se uma mulher for assim, ó, heterozigota, tem aquela questão da inativação aleatória dos cromossomos X. E algumas células podem inativar esse, em outras podem inativar esse, e por isso que elas podem ter variações diferentes dessa doença ou dessa característica. O macho só pode ser assim, ó, ou assim e deu para bola. Então, por isso, possivelmente, então, ó, tá tudo levando a concluir que é uma herança ligada ao sexo, ligada ao X. Ó, o filho de uma mulher afetada, independentemente do teu sexo, tem chance de 50% de ser afetado. Tá? Então, por exemplo, se uma mulher for afetada, ó, ela é assim, ó. Por exemplo, se for recessivo, ou se for dominante, ela seria assim, ó. Tá? Então, daí, se ela for heterozigota, vai ter metade desses filhos metade da prole dela vai receber o X-azão e ele vai ser doente, se for esse o caso, por exemplo. Tá? E não ajudou muito essa aqui. Agora a última. Para um homem afetado, todas as suas filhas serão afetadas, os filhos não. Então isso quer dizer o quê? Tá? Para um homem afetado ter todas as suas filhas afetadas e os filhos não, o homem, essa doença tem que ser dominante, ó, ligada ao X. Por quê? Porque se for uma doença dominante ligada ao X, conseguem perceber que toda filha mulher desse cara vai receber o azão, o X-azão, e daí, consequentemente, ela vai ser doente. Então, isso é bem clássico de uma herança dominante ligada ao X. Tá? Então, vamos lá. Falou que afeta mais um sexo do que o outro, possivelmente não é autossômico. Pelo menos um dos pais é afetado, tem que ser dominante. Tá? Tem que ser dominante. Não é recessiva ligada ao X, porque senão um homem afetado, ele seria assim, ó. E daí não obrigatoriamente toda filha mulher dele teria, porque depende da mãe. Tá? Não tem a ver com herança mitocondrial, porque só para recordar, as mitocôndrias a gente herda da nossa mãe. Então um homem afetado não influencia em nada nos filhos. Por isso letra B mesmo. Tá? Vamos para a penúltima agora. Bom, a penúltima agora, ó, pessoal. Eu adoro essa questão aqui, porque ela pede para tu comparar padrão de herança autossômica ligado ao X, ligado ao sexo. Presença igual em homens e mulheres. Isso é característica de herança autossômica, pessoal. Lembre que quando fala que tem mais um sexo do que no outro, bem possivelmente uma herança ligada ao X ou Y. Transmissão direta de homem para homem. Tá? Se for ligado ao X, o homem não passa para o homem, por quê? Porque ele doa o Y para o homem, filho homem dele. Então isso aqui é uma característica autossômica, transmissão direta de homem para homem. Tá? Repito, se for uma característica ligada ao X, o homem vai doar esse aqui, ó, para o filho homem dele. Logo, então não é passa de homem para homem, por isso não tem a ver com ligado ao X. Homens são afetados, homens afetados terão suas filhas afetadas se a característica for dominante. Isto é, se for assim, ó, todo homem afetado, se for uma doença dominante, vai doar esse aqui para a filha mulher dele, e a filha mulher dele obrigatoriamente, ó, vai ter a doença. Então isso aqui é uma característica de herança ligada ao sexo. Tá? Mulheres afetadas terão seus filhos homens afetados se a característica for recessiva. Isto é, uma mulher afetada por uma característica recessiva é assim. Um filho homem é assim. O Y herdou de quem? Do pai. Então, uma mulher afetada por uma doença recessiva vai ter obrigatoriamente todo e qualquer filho homem dela vai receber o X-azinho dela. Então, com isso, também é uma característica ligada ao X. Por isso, 1, 1, 2, 2.
letra B. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Beleza. E por último, agora aqui, ó, a 12 fala de um homem daltônico e não polidátil. Perceba que ele trabalha com duas doenças ao mesmo tempo. Se vocês não quiserem se confundir, vocês podem montar dois heredogramas separados. Mas uma maneira só para vocês conhecerem é esta aqui, ó. Eu, por exemplo, eu escolhi botar o lado esquerdo do quadrinho da bolinha pintado para representar a polidactilia. No lado direito do quadrinho da bolinha, eu escolhi para representar a questão do daltonismo. Se tu fosse ver um indivíduo que é totalmente pintado, uma bolinha totalmente pintada, quer dizer que aquela mulher é polidáctila e daltônica. Isso é uma maneira de tu representar no heredograma duas doenças simultaneamente. Tá? Então eles podem escolher tipo, metade da esquerda para uma doença, metade da direita para outra doença, né? Vice-versa. Então voltando aqui, ó, fala que um homem daltônico, tá aqui o homem daltônico, esse aqui é o indivíduo, ó, tá com o lado direito dele pintado, ó, daltônico, e não polidáctilo, tá? Filho de pai e mães polidáctilos. Tá aqui o pai dele, polidáctilo, tá aqui a mãe dele, polidáctila. Por que que eu sei que eles são heterozigotos? Só para recordar, polidactilia é uma doença dominante, tá? Por que que eu sei que eles são heterozigotos? Porque eles tiveram um filho pezinho, um filho não polidáctilo. Então eles não podem ser pezão, tá? E falaram que esse homem aí, daltônico não polidáctilo, filho de pai e mães polidáctilos, casou com uma mulher polidáctila e de visão normal. Tá aqui a mulher polidáctila. A priori, ela pode ser pezão também, né? E fala que ela tem visão normal, porém o pai dela era daltônico. Se o pai dela era daltônico, ó, um dos alelos dela tem que ser o do pai. Por isso eu concluo que ela é normal portadora. Tá? O casal tem uma filha normal para ambos os caracteres. Quer dizer que o casal tem uma filha que é pezinho. Logo, é por isso que eu concluí que essa mulher é uma polidáctila heterozigota. Tá? Por isso concluí que ela é uma mulher polidáctila heterozigota. E ela, a filha dela, também vai ser normal para ambos os caracteres, XDzão, XDzinho. De quem que ela herdou o Dzão? Da mãe, porque o pai doou o Dzinho aqui para ela. Tá? Então agora, descobri o genótipo dos pais. Se tu for olhar aqui o genótipo dos pais no quesito polidactilia, a mãe é heterozigoto, o pai é homozigoto recessivo, vai ter um meio de chance de nascer normal, um meio de chance de ser polidáctilo. Agora, olhando o quesito daltonismo, a mãe é normal portadora e o pai daltônico. Olhando o resultado disso, ó, tu vai ter o quê? 1/4 de chance de ter uma menina normal, 1/4 de chance de ter uma menina daltônica, 1/4 de chance de ter um menino normal, 1/4 de chance de ter um menino daltônico. Tá? A pergunta do exercício é: qual a chance de ter um filho com o mesmo fenótipo da irmã? Isto é, um filho normal para ambas as características. Normal para o polidactilia é 1/2. E filho normal para o daltonismo é 1/4. Então, 1/4 vezes 1/2, 1/8. Normal para ambas as características. Tá, pessoal? Também bem tranquilo. Claro que daí complica um pouquinho se tu for querer fazer o heredograma. Mas se tu fosse montar separado e calcular separado, aplicar a regra do E, mais tranquilo. Espero que tenha entendido, tá? Repito, esse mesmo conteúdo aqui vai cair na prova da DEPA, vai cair na minha E também. Por isso, se alguém ficou em dúvida em alguma coisa, me procure, tá ok? Um abração então, pessoal. Tchau, tchau.